Capítulo 703, Xingji, que por pouco vomitou sangue. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Antes disso, Xingji saiu para algumas tarefas e não retornará até então. No momento em que Xingji retornou ao palácio do misterioso Yin Yang, Lin Ming já havia guiado o Leviatã gigante acima dos céus do jardim medicinal de seu palácio. O jardim medicinal do palácio do misterioso Yin Yang tinha seus próprios guardiões. Enquanto estes guardiões viam o Leviatã gigante no céu, o seu vasto corpo que fazia as nuvens escuras se dissiparem, todos engoliram em seco, antes de se endireitarem quando voaram. Apenas quem você pensa que é para ousar invadir os terrenos privados do meu palácio do misterioso Yin Yang? Um ancião no nível avançado do reino núcleo rotativo reuniu coragem para dizer. Agora há pouco ele havia testemunhado os dois alquimistas na torre serem rasgados ao meio imediatamente pelos tentáculos do Leviatã gigante, tendo uma morte cruel e horrível. Se não fosse pelo mestre do palácio Xingji se aproximando bem atrás deles, então ele provavelmente teria se virado e fugido. Saia da minha frente. Lin Ming ordenou. Com o apoio do Leviatã gigante, sua voz foi como um tsunami que se espalhou em todas as direções, ecoando entre o céu e a terra. Os vários anciões no reino núcleo rotativo foram abalados por essa voz e quase cuspiam uma bocada de sangue. Essa foi uma disparidade de força absoluta. Sabendo que eles eram apenas ovos esperando para serem esmagados contra uma pedra, os vários anciões só podiam ceder com rostos pálidos. Lin Ming controlou o Leviatã gigante e enviou centenas de tentáculos para flutuarem como cobras místicas. Seu plano era exatamente mover todo o jardim medicinal. Embora a energia de origem dentro da dimensão do Leviatã gigante fosse rica, na verdade o solo era fraco para as plantas medicinais crescerem. Havia requisitos muito rigorosos de solo adequado para plantas medicinais. Tinha que ser estimulado durante centenas ou milhares de anos com rica energia de origem antes de se tornar uma terra espiritual que era capaz de cultivar plantas medicinais. Assim, Lin Ming decidiu que a melhor escolha para o solo no momento era o jardim medicinal do palácio do misterioso Yin Yang. Depois de cavar a terra espiritual do palácio do misterioso Yin Yang, junto com a terra espiritual da região demoníaca Mar do Sul, ele poderia usar isso para formar um jardim medicinal dentro do Leviatã gigante. Desta forma, ser capaz de movê-lo também seria muito conveniente. Além disso, quando ele reunir mais e mais ervas medicinais, naturalmente elas seriam capazes de emitir energia de origem do céu e da terra. Isso faria com que a terra espiritual do jardim medicinal se tornasse muito mais rica e potente. Garoto, aquele Xingji está olhando para você. Olhe para os olhos dele, você pode ver que ele está com raiva. Haha. Que engraçado. Mogua gargalhou enquanto tentava agitar as coisas. Neste momento, Xingji estava a apenas 7 a 8 milhas de distância de Lin Ming. Não importa. Vou quebrar a proteção do jardim medicinal primeiro. Lin Ming ignorou completamente Xingji e comandou o Leviatã gigante para atacar. Instantaneamente, dezenas de tentáculos atacaram como chicotes enormes. Bang! Com um som explosivo, os tentáculos se chocaram contra a formação de matriz protetora do jardim medicinal. Como um ovo sendo atingido por um martelo, a formação de matriz protetora explodiu instantaneamente. Mais e mais tentáculos apareceram até que houvesse mais de 200 no total. Eles envolveram completamente o jardim medicinal, cavando 100 pés de profundidade. Então, eles começaram a puxá-lo do centro. Lin Ming planejou usar os tentáculos para cavar completamente a terra e arrastar todo o jardim medicinal. Lin Ming.
Se você se atrever a tirar o jardim medicinal do meu palácio do misterioso Yin Yang hoje, então eu juro que matarei sua ilha da divina Fênix hoje. Você vai se arrepender de tudo que fez aqui. Xingji rugiu, os olhos vermelhos de raiva. Depois de receber o talismã transmissor de som de Xing Qian, ele já entendeu tudo o que aconteceu. Até agora, Lin Ming havia matado vários protetores no reino núcleo rotativo do Palácio do Misterioso Yin Yang. Esta ainda era uma perda que ele poderia suportar. Mas agora, como o mestre do Palácio do Misterioso Yin Yang, se ele tivesse que olhar impotente para Lin Ming enquanto ele rouba todo o seu jardim medicinal, então seus pulmões provavelmente explodiriam de raiva. Não se tratava apenas de perder o jardim medicinal, mas mais uma questão de permitir que alguém batesse livremente em seu rosto. Se essa questão se espalhasse no futuro, o Palácio do Misterioso Yin Yang, uma digna seita de 5º grau, se permitisse que um garoto de 20 anos removesse completamente seu jardim medicinal, eles então se tornariam motivo de chacota em todo o mundo das artes marciais. Eles seriam a maior piada debaixo dos céus. Como ele poderia tolerar isso? Matar minha ilha da divina Fênix. Lin Ming olhou indiferentemente para o mestre do palácio Xingji de dentro da dimensão do Leviatã gigante. Na minha vida, meus princípios nunca mudaram. Se alguém me der um pé de respeito, então lhes darei 10 pés de respeito. Se alguém me der um soco, eu vou esfaqueá-lo com 3 sabres. Quem se atrever a prejudicar meus amigos e familiares, então aniquilarei 9 gerações de toda a sua família. Xingji. Você pode fazer o que quiser, mas posso prometer que, se você ousar, eu vou, a partir de agora, limpar todo o Palácio do Misterioso Yin Yang junto com sua família deste mundo. Quando Lin Ming falou, sua voz era tão arrepiante quanto os 9 abismos do inferno. Ninguém suspeitava se Lin Ming seguiria ou não suas palavras. Não só isso, mas ele tinha a capacidade de fazê-lo. A voz de Xingji ficou presa em sua garganta e seu impulso foi subitamente reduzido à metade. Ele realmente não ousava apostar tudo de forma imprudente contra Lin Ming, a menos que tivesse absoluta certeza de que poderia matar Lin Ming aqui. Caso contrário, o potencial futuro de Lin Ming seria ilimitado. Exterminar completamente o Palácio do Misterioso Yin Yang não seria difícil. Na verdade, ele já tinha essa habilidade agora. Lin Ming, você foi longe demais. Fui muito longe. Humph. Xingji, em seu coração você sabe como tratou a ilha da divina Fênix nos últimos meses. Mesmo assim, eu só feri Xingyang, mas não o matei. Eu dei uma chance para sua esposa negociar, mas ela decidiu desistir dessa chance. Então não me culpe por levar o seu jardim medicinal embora, porque isso é apenas os juros. Tirar o jardim medicinal era apenas juros. Ouvindo as palavras abusivas e desavergonhadas de Lin Ming, Xingji quase convulsionou de raiva. Este jardim medicinal foi construído ao longo de milhares de anos com os recursos acumulados do Palácio do Misterioso Yin Yang. Ele era especialmente rico em tesouro celestial do atributo fogo e água. No entanto, Lin Ming realmente chamou isso de apenas juros. Se ele não fosse forçado a se segurar, ele realmente iria querer rasgar Lin Ming em pedaços com as próprias mãos. Mas agora, com o Leviatã gigante bem à sua frente, ele não tinha escolha a não ser suportar esse insulto. Ele humildemente disse: Lin Ming, peço desculpas por todos os erros que foram cometidos à ilha da divina Fênix. Dê rosto a esse velho e pare as coisas aqui. Para alguém como Xingji, que era famoso e também respeitado em todos os lugares, admitir a derrota pode ser considerado uma concessão muito grande. Mas Lin Ming, francamente, não se importava com isso.
Dar-te rosto? Ridículo! Quem se importa com o seu rosto? Quanto vale o seu rosto? Quando minha ilha da Divina Fênix estava em uma posição mais fraca e estava sendo intimidada e suprimida de todas as direções, quando foi que você deu à minha mestra qualquer rosto? Agora que você já foi reprimido pela minha força, eu tenho que me importar com o seu rosto e com o rosto do palácio do misterioso Yin Yang. Você acha que eu sou tão simples? Seu rosto é tão valioso e, no entanto, o rosto da minha mestra não vale nem um pouco de grama arrancada. Lin Ming refutou implacavelmente todos os pensamentos de Xingji, deixando-o indignado de raiva. Na opinião de Xingji, ele já havia perdido sua dignidade como soberano de uma seita de 5º grau e havia se desculpado. Para ele, essa era uma concessão enorme. No entanto, Lin Ming simplesmente zombou dele. Lin Ming também não se incomodou mais em trocar palavras sem sentido. Ele ordenou que os tentáculos do Leviatã gigante apunhalassem no jardim medicinal para extrair diretamente tudo, incluindo a terra espiritual. O chão rachava e o solo era constantemente sugado pelos tentáculos. Como Xingji viu isso, seu coração explodiu com uma raiva furiosa. Lin Ming, você pode esquecer de fazer isso. Vendo que o jardim medicinal estava sendo sugado pelo Leviatã gigante, Xingji sentia como se fossem os túmulos de seus ancestrais sendo revirados. Lin Ming, esse velho vai se lembrar dessa humilhação. Xingji girou sua verdadeira essência e chamas entraram em combustão em volta dele. Ele estava pensando em destruir todo o jardim medicinal do palácio do misterioso Yin Yang com um ataque de sua palma. Como ele não podia manter esse jardim medicinal aqui, ele não deixaria Lin Ming levar embora. Caso contrário, seria impossível para ele engolir esse insulto. No futuro, uma vez que esse evento se espalhasse, o palácio do misterioso Yin Yang se tornaria uma piada em todo o mundo das artes marciais. Eu prefiro destruir este jardim medicinal a deixar você me envergonhar. Xingji gritou furiosamente. Ser forçado a destruir seu próprio jardim medicinal, havia algo mais trágico do que isso. No entanto, Xingji logo descobriu que, na verdade, havia. Enquanto Lin Ming via Xingji reunindo seu potencial, ele havia adivinhado o que esse mestre do palácio estava tentando fazer. Ele bufou friamente e disse: Xingji, se você se atrever a destruir o seu próprio jardim medicinal, então eu vou destruir o seu palácio do misterioso Yin Yang. Vá em frente e tente. Você. Neste momento, Xingji quase vomitou sangue de raiva. Seus pulmões doíam, seu fígado doía, seus intestinos, vesícula biliar, todo o seu corpo doía. Lin Ming, eu espero que você morra, porá. Neste momento ele já havia reunido seu potencial, pronto para atacar. Mas com apenas algumas palavras de Lin Ming, ele foi forçado a suprimir sua verdadeira essência, o sangue subindo para sua cabeça. Se ele não estivesse zangado ao extremo, então, como um digno soberano de uma seita de 5º grau, ele nunca teria dito palavras tão rudes e grosseiras. Xingji ficou tão zangado que sentiu seu sangue se revirando em seu corpo. Lin Ming acabara de controlar os tentáculos e armazenara com segurança o jardim medicinal na dimensão do Leviatã gigante. Observando seu jardim medicinal desaparecer assim, Xingji sentiu sua visão ficar escura. Ele já podia prever como vários meses a partir de agora, quando os vários poderes do sul do continente da queda do céu discutiriam sobre o palácio do misterioso Yin Yang. Como um nobre mestre do palácio do misterioso Yin Yang e um mestre que viveu por mais de 1000 anos, ele foi feito de trouxa por um garotinho sem pelos, chamado Lin Ming, que realmente havia tirado sarro dele dessa forma. Quão vergonhoso era isso! Lin Ming, se você tiver coragem, saia e lute comigo de frente.
O incomparavelmente irritado Xingji não teve escolha senão recorrer a incitar Lin Ming a sair. Além disso, este era o único método que ele tinha para pôr para fora a sua frustração, lembrando-se de que havia pelo menos um aspecto em que ele era superior a Lin Ming. Como essa provocação grosseira e de baixo nível poderia realmente afetar Lin Ming? Xingji, você é um cachorro velho que vive há mais de 1000 anos. Quanto a mim, minha idade nem pode ser considerada uma mudança significativa para a sua. No entanto, você realmente se atreve a me desafiar. Bom, posso prometer a você uma partida, mas você terá que esperar 1 ano a partir de agora. Porém, depois de 1 ano, você ainda teria coragem de me desafiar. 1 ano. Xingji rangeu os dentes com ódio. Ele estava bem ciente de que a força de Lin Ming, como estava agora, era capaz de matar um mestre da primeira etapa da destruição da vida. Na verdade, Lin Ming pode não ser muito pior do que ele era agora. Com a terrível velocidade de crescimento de Lin Ming, sem dizer em mais 1 ano. Xingji pode nem sequer estar a par com ele em meio ano. Até mesmo seu desafio a Lin Ming havia sido revertido contra ele. O último pedaço de dignidade de Xingji foi esmagado, seu rosto caiu no chão. Seu ressentimento enrolou em seu estômago como se quisesse explodir na forma de uma bocada de sangue. De repente, ele notou outra luz voando em direção ao palácio do misterioso Yin Yang em alta velocidade. Essa pessoa também estava no pico da segunda etapa da destruição da vida. Como essa pessoa veio da montanha pequena Andorinha, era sem dúvidas a esposa de Xingji, Xingqian. Ela naturalmente sabia que seu marido havia voltado e correu depois de ajudar Xingyang. Se o casal combinasse suas forças, eles seriam capazes de mostrar sua maior força de combate. Ela certamente queria vir e ajudar seu marido. A chegada de Xingqian aliviou um pouco o humor extremamente irritado de Xingji. Com sua esposa chegando para ajudá-lo, ele se sentiu um pouco revigorado. Ele olhou com raiva para o Leviatã gigante. Seus olhos flamejantes pareciam como se pudessem ver através do Leviatã gigante e olhassem diretamente para Lin Ming. Enlouquecendo de um ódio ardente, Xingji desejou que ele pudesse rasgar o corpo do Leviatã gigante e devorar Lin Ming. Neste momento, uma ideia de repente surgiu na mente de Xingji. Seria realmente verdade que nenhuma potência abaixo do Reino Mar Divino poderia ferir gravemente o Leviatã gigante. Na verdade, esse boato foi divulgado por Xianwuji para começar. Como aquele que controlava o Leviatã gigante na época, não era estranho que ele se gabasse de maneira exagerada. Quanto ao quão poderoso era o poder defensivo do Leviatã gigante, ninguém sabia realmente. Isso porque o Leviatã gigante nunca havia lutado contra um mestre da terceira etapa da destruição da vida, assim ninguém foi capaz de confirmar as palavras de Xianwuji.